Olá, amigos, amigas, tudo bem com vocês? Vamos aqui para o nosso resumo final aí do livro 4 do nosso curso de literatura, o grande livro, o maior livro da literatura alemã, do meu modesto ponto de vista, Dr. Faust. Então, eu espero conseguir falar em um só dia, porque minhas páginas manuscritas aqui deram 12 páginas, isso aí ultrapassa 1 hora. Então, quero ver se faço em 1 hora para não atrapalhar outros. É um livro que já falei, um livro fantástico, poema épico. Se eu pudesse, vou fazer assim uma síntese inicial. O mito sobre o ser humano moderno, inconformado com as suas limitações de conhecimento. Ele quer mais conhecimento, mais do que aquilo que era possível ter acesso naquele momento. É um livro do século XIX. É um livro onde um ser humano busca um significado para a sua vida. É um livro onde um ser humano precisa compreender as questões ligadas ao eterno e ao místico e misterioso. Nem tudo é matéria. Também pode ser visto como um livro que busca também tudo pelo absoluto. É um livro também de amor por rendição. E, por fim, podemos dizer que é um livro de arrependimento. Nós já sabemos que se trata de um pacto com o demônio. Qual demônio veremos aqui explicado direitinho. Quantos de vocês que me ouvem fariam um pacto? Aqui é um contrato assinado com sangue, e ele, então, crava no contrato, que tem lá uma cláusula que eu vou explicar, que não é eterna, mas ela pode ser abreviada. E quantos de vocês fariam, se fosse possível, este pacto, em que você teria, então, uma juventude, um vigor e uma beleza que não são eternas, porque não é um pacto pela eternidade. Mas aí tem essa cláusula que eu vou explicar qual é. Mas é duradouro, né? Mas que você teria que servir ao diabo no inferno para o resto da eternidade. Valeria a pena? Meu amigo Danilo, camarada, obrigado aí pelo presente, esse Danilo Antifa, o próprio. Esse é um grande camarada. No final eu vou anunciar, peço apoio a vocês, inscrição, compartilhamento. Agradeço os canais parceiros, especialmente o 247, que transmite todos os meus cursos. Vou começar contando a origem alemã da lenda. Não é tão lenda assim, há um fundo de verdade.
Trata-se de um pacto com o diabo. É um médico e um mago e um alquimista alemão que existiu de verdade, Dr. Johann Georg Faust, é um temudo, que viveu por 60 anos entre 1480 e 1540. Essa era a época do chamado renascentismo alemão. Sua vida acabou por inspirar muitos contos populares que acabaram sendo adaptados para a literatura. E a primeira peça de teatro foi intitulada A Trágica História do Dr. Fausto, do famoso dramaturgo inglês Christopher Marlowe. A peça é de 1604 e o drama que Goethe escreveu é de 1808, a primeira parte. Ele publicou em 2 etapas. A segunda etapa saiu véspera de sua morte. É considerado a principal obra poética da Alemanha, do meu ponto de vista modesto. É o símbolo cultural da modernidade. Opa, hora do café. Obrigado, Brima Marta. Mas é bom demais. Esse é um poema de proporções épicas. Podemos comparar com outros grandes poemas, como o Mahabharata, como a Ilíada de Homero, como o Divina Comédia de Dante, como os Lusíadas de Camões, etc. Dr. Fausto é um homem Dr. Fausto é um homem de ciências, mas ele está desiludido com o tempo em que ele vive e com os limites do conhecimento que este tempo lhe propicia. Muito limitado, não é? O desenvolvimento, ele está insatisfeito com o desenvolvimento científico de sua época. E, insatisfeito com isso, estou falando da origem da lenda, não estou falando do livro. E, portanto, ele resolve fazer um pacto com o diabo chamado Mefistófeles. E ele, então, se revigora e ganha uma grande energia. É certo que esse Dr. Fausto existiu historicamente, mas uma série de detalhes da sua vida não são consensuais. Há um teólogo que ele foi contemporâneo, o nome dele é Philippe Melanchthon, que viveu entre 1497 e 1560. Ele afirma em escritos que ele deixou que Fausto estudou em Cracóvia. Cracóvia é uma região, uma cidade, existe até hoje, que fica no sul da Polônia. E, na época, o estudo, o currículo, magia, fazia parte dos estudos obrigatórios. Ele também menciona em seus escritos que ele deixou, portanto, faz parte da história. Isso são chamados
atestações. Não há outras, portanto, não são múltiplas atestações, mas existe essa. Ele diz, então, que a morte de Dr. Fausto deve ter sido uma obra do demônio. Então, ele admite a hipótese de tratar-se de uma morte com alguma coisa ligada ao sobrenatural. Não há dúvida quanto à edição de um livro sobre esse tema. Ele data de 1587, portanto, anterior a todas as outras obras. Um escritor e livreiro da cidade de Frankfurt, esta é uma cidade alemã que fica no estado de Hesse. Este livreiro, eu tenho aqui, vamos ver se tenho aqui o nome dele. Não anotei o nome dele. É falha minha. Ele compilou tudo o que havia sido escrito sobre Fausto, a lenda, e publicou esse livro com 227 páginas. Lembremos que Gutenberg tinha inventado o tipo móvel fazia pouco tempo, 100 anos mais ou menos, né? Esta foi a primeira narrativa literária desse pacto com o diabo que vendeu a alma em troca de benesses terrenas. O título deste livro era A História do Dr. von Johann Fausten. Era o resumo da venda da alma a prazo e as aventuras extraordinárias que Dr. Fausto passou a viver, as magias que ele praticava, mas também o livro narra a danação da sua morte. Foi uma morte trágica. Muitos autores e críticos veem essa obra como uma publicação de propaganda da recente igreja fundada, chamada luterana, contra o paganismo e os cultos diabólicos, muito em voga na Alemanha, ainda não unificada nesta época, né? Então, lembremos que Lutero é 1517. Então, esse livro é 70 anos depois. De fato, a partir deste momento, vamos poder identificar quase 5 séculos de uma literatura recorrente, onde algum tipo de tentação à vida fácil, cheia de recompensas e benesses, que se paga em troca de algum sacrifício moral, pessoal e espiritual. A literatura está cheio de exemplos desse tipo, desde a religiosidade medieval até o chamado humanismo renascentista. Então, vou aqui dar 3 exemplos que eu localizei nas pesquisas. No chamado romantismo alemão, eu localizei o livro Faust's Leben,
tradução A Vida de Fausto, de 1778, de Mahler Müller. Outro, Faustes Leben, Taken und Rollenfahrt, Vida, Feitos e a Danação de Fausto, de 1791, de F. M. Klinger. E Faust ein Gedicht, Fausto Punho, um poema, de 1836. Puxa vida, eu não anotei o nome desse autor aqui, mas eu vou... Puxa, mas eu pesquisei aqui. Desculpe. Pô, isso aqui vai resultar um dia, um livro, no livro terá o nome dele. A segunda parte que ele publicou, véspera da sua morte, ou saiu depois que ele morreu, é um título muito grande, não é? Em alemão, que eu fui buscar no original, a obra que eu li é em 2 volumes, né? Faust der Tragödie Goethe in Frankfurt. Desculpe, meu alemão é próximo de 0, né? Traduzindo, Fausto, a segunda parte da tragédia em 5 atos. Esse é o título, tanto original como a tradução da segunda parte. O demônio Mefistófeles tem o seu nome etimologicamente, a palavra etimologia diz respeito ao pé da letra, relacionado como inimigo da luz. Lúcifer é amigo da luz, aquele da luz. E aí é uma controvérsia danada. Lúcifer é o nome do planeta Vênus, mas tem muita controvérsia, né, se ele era a origem do nome Lúcifer, que ele seria um anjo que era o mais belo dos anjos e que se rebelou contra Deus. Mas isso aí parece que não é parte da Bíblia, isso aí é parte da história do livro de Mórmon, e eu tenho que estudar mais essa questão do Lúcifer, né? Essa guerra entre os anjos, e aí tem anjos caídos, e que o Lúcifer foi, então, expulso lá das fileiras celestiais e decaiu, mas Mefistófeles na verdade, uma espécie de demônio medieval. Ele não é um demônio muito antigo, né? A demonologia é uma ciência aí que estuda os demônios, né? Igual a angelologia, né? Tem todo um estudo aí de anjos. Eu estudo alguma coisa, né? Tem um livro aqui que estou organizando a minha biblioteca, mas esse livro aqui chama Legenda Áurea, né? A Vida dos Santos. Eu dei de presente para minha esposa, minha ex-esposa, né? Como na separação a biblioteca, eu fiquei o bibliotecário-chefe, né? O coordenador, provedor. Então eu sou o guardião, né? Então tá tudo aqui comigo, né? Mas hagiografia é a história dos santos. Legenda Áurea é também a vida dos santos, né? Mas a angiologia
é o estudo dos anjos. E eles têm hierarquias, né? Anjo, arcanjo, potentado. Tem 7 ou 9 níveis de anjos, né? Tem gente especialista nisso, eu não sou, né? E tem demônios, níveis de demônios, né? Vocês sabem isso, né? Se alguém souber aí, pode se apresentar aí. Mas Mefistófeles não é do... Tem Beelzebu, né? Tem vários. O enredo de todos os mitos Fausto é que o doutor, no afã de superar os conhecimentos de sua época, superar a mediocridade reinante, ele então vai evocar espíritos, mas que não são suficientes, e ao final apela para o grande demônio, com a qual dialoga. E o demônio lhe propõe um pacto, um acordo a ser assinado através de uma espécie de um contrato. Não é acordo simples, é um contrato que é no sentido de que sem prazo de validade, em que ele não envelhecesse, seria sempre jovem e fosse belo, não é? Conseguisse ter acesso a todos os prazeres da vida mundana no planeta, na Terra, né? Este contrato tem que ser assinado, né, com o seu sangue, né? E ele entrega este contrato ao chefe dos diabos naquele momento, que se apresenta como Mefistófeles. No entanto, no contrato, ele entrega a sua alma para a eternidade, para o diabo, né? Portanto, ao final deste contrato, a sua alma é levada ao inferno. Você faria esse contrato? Diga aí, comente aqui no chat. O Beraldi pergunta, que é emblemático um ateu, sabe por quê? Há 38 anos, quando eu virei professor universitário, era um jovem. Eu ouvi de um professor de teologia, que era ateu, ele falou: professor Legene, para ser um ateu temos que ser um profundo conhecedor do fenômeno religioso e das religiões. A partir daí eu comecei a estudar religiões. Os sociólogos, Marx, Weber e Durkheim, todos estudaram religiões. Como eu sempre quis ser um bom sociólogo, eu nunca serei. Um sociólogo razoável, eu sempre quis ser. Não quis ser um sociólogo medíocre. Queria ser um pouquinho acima da média. Aí deixe-me estudar religiões. Então eu estudei, pesquisei, li os dogmas, frequentei 12 ou 13, né? Quando eu falo li os dogmas, por exemplo, eu frequentei o Espiritismo. Eu li todos os livros de Kardec. Conheço muitos espíritas que não leram nem o primeiro, né? O livro dos espíritas, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, o livro dos médios. Eu li o livro dos médios. Ninguém, nem o espírita que eu conheço, leu o livro dos médios, né? E outros, né? Eu frequentei muito, frequentei, li, estudei, né? E a conclusão é que todas as religiões foram criadas pelos seres humanos com o único objetivo da dominação. Mas você não vai ouvir eu falando isso, estou falando isso agora para responder o Beraldo. Mas eu não sou um ateu muito convicto, mas gosto de
Então esse é um curso, esse é um desafio intelectual, né, porque eu estou, assim, fazendo uma prestação de serviço, fazendo um resumo. Não é um proselitismo religioso, você pode perceber, né, eu essa aqui, o cristianismo é a sétima religião que eu estou falando, né. Quem está fazendo o meu curso de teologia domingo, eu estou no cristianismo, na parte 5 já, né, domingo vai ser a parte 6. Eu não convido as pessoas a aderirem à religião, eu faço o resumo delas. As pessoas decidem, né. É isso, meu caro. O Rivadavia aqui, os deuses dos povos que os hebreus dominavam ou de civilizações do Oriente Médio que decaíram viraram demônios. Um exemplo é o do deus sumério Baal Zebub, que acabou virando o demônio. Ah, Beelzebub, certo, isso aí. Bom, vamos lá. E aí, concluindo, né? Concluindo a origem do mito, né? Alemã. Nessa sua vida de prazeres mundanos, o Dr. Fausto conhece Margarida, o seu amor. Tenta com ela a sua salvação, mas seu destino já estava selado e ele não teria mais como modificá-lo. Este é a origem do mito Fausto na Alemanha. Agora vamos ao livro, né? O livro tem poucos personagens. Eles são apenas 6 personagens. O primeiro e mais importante é o nosso doutor Fausto. Fausto. O nome dele é Heinrich Fausto. Marx também é Heinrich, né? Karl Heinrich Marx. Carlos Henrique Marx. Henrique Fausto, um sábio erudito, ao que tudo indica, baseado no personagem real que existiu, que já descrevemos, chamado Johann Georg Faust, que viveu, não é teria vivido, viveu. Eu já respondi o Beraldo, né? Eu sou ateu há mais ou menos uns 40 anos, né? Viveu entre 1480 e 1540. Segundo, o personagem mais importante é o demônio Mefistófeles. Aqui faço um parêntese, que já falei dele, né? Este é um diabo típico da Idade Média. É aliado de Lúcifer, e Lúcifer quer dizer portador da luz. Mefistófeles quer dizer aquele que não tem a luz, né? Este Mefistófeles tinha a habilidade, era a função dele, era captar almas inocentes pelo método da sedução, através de roubo de corpos. Dependendo da cultura, ele é sinônimo do próprio diabo, né? Você acredita em diabo? Alguém de vocês leu o Evangelho segundo Jesus Cristo? Não, é o Saramago. É o livro do Saramago, Evangelho segundo Jesus Cristo. É do Saramago. Nossa, que livro! Que livro! Deve ter aí umas 600, 700 páginas. Que livro maravilhoso! Você que crê, você vai ficar balançado. Não vou contar o final. Mas o diálogo de Jesus e o diabo numa canoa no meio do rio.
cada um em uma ponta da canoa, que tem lá umas 5 páginas. Esse diálogo é de balançar. Saramago deve ter feito uma pesquisa histórica. Bom, terceiro personagem é a Margarida, aquela que Dr. Fausto se apaixona, né? Também pode ser chamada de Margarete ou Gretchen. É o amor de Fausto. Quarto personagem é a vizinha da Margarete, a Marta. Também pode ser chamada de Marte. O quinto personagem é a irmã da Margarida, o irmão da Margarida, que é o Valentim. E o último é o Wagner, é o assistente do Dr. Fausto. Então vamos a uma rápida sinopse do livro, né? A primeira parte se passa inicialmente no céu, quando Mefistófeles faz uma aposta com o próprio Deus. Incrível isso, comento eu. O diabo apostando com Deus, que tinha Dr. Fausto em alta consideração e era o predileto dele, que Dr. Fausto era um fraco e que cairia no conto do vigário e aceitaria o pacto. Então, mas já vou contar o final, que, na verdade, nenhum nem outro ganhou a aposta, né? Foi metade só. Qual foi a aposta? No sentido de que Mefistófeles poderia, sim, comprar, conquistar a alma do Dr. Fausto. Ele queria, então, é, é, Dr. Fausto queria, digamos, aprender tudo que pudesse ser conhecido. Eu tenho essa vontade de conhecer tudo que é conhecido, saber. Eu sempre fui perguntador. Eu encontro as pessoas, eu não falo de mim, não gosto de falar de mim, eu pergunto das pessoas. Quando conheço uma pessoa aí de qualquer profissão, eu pergunto a história da profissão. As pessoas não sabem a história da profissão delas. Isso me entristece. Médicos, dentistas, não sabem a história. Outro dia eu perguntei para um médico se ele sabia quem era o Dr. Samuel Weiss, né? Ele nunca tinha ouvido falar, né? Eu conheço a história da medicina, né? É uma tristeza isso, né? Contador, eu conheço a história da contabilidade. E pessoas que não conhecem a história da sua profissão. Mas, como eu parto do princípio que elas conhecem, eu fico perguntando. Perguntando, e pergunto quantos tem na categoria, quantos sindicatos são, qual é o piso. Eu sou um perguntador, né? Não falo de mim, não quero saber de mim. De mim eu sei, acho que sei, né? O Google sabe mais de mim. E eu queria saber muito. Anos atrás, eu tenho um grande amigo médico, neurologista, neuroclínico, não é cirurgião. Eu o alertei sobre pesquisas em relação à mudança de cor no cérebro, que eles estavam fazendo estudos em penitenciárias com criminosos, né? E que, em função de, dependendo do tipo de crime, algumas áreas do cérebro
alterava a cor, etc., tamanho. Eu falei: "Meu amigo, prestar atenção nisso, isso pode ser um novo estudo, né, lombrosiano, né, o Cesare Lombroso, né, do século XIX, que estudava medição facial craniana, nariz, olhos, não sei o quê, para achar que conforme for a a face, né, já podia definir quem era já propenso a ser criminoso ou não. Olha, isso aí é um perigo, mas isso passou alguns anos e já hoje já estão alertando isso, então porque é ciência isso, né, isso é ciência. E eles usam essas coisas aí para coibir, né, para coibir, para inibir, para cercear a liberdade, né. Aqui tem uma pergunta aqui do Rogério, que é uma pergunta muito existencial, né, assim, como eu entendo o universo, né. O o Richard o não é o Dawkins, não, o o Richard Dawkins é um grande ateísta, né. Ele é biólogo evolucionista, eu li todos os livros dele. O aquele que escreveu Breve História do Tempo e O Universo numa Casca de Nós, morreu agora há pouco tempo. Ele tinha aquela doença degenerativa, Hawking, Hawking, Stephen, esse, Stephen Hawking. Não está como se você falar em Deus, né, como criador do universo antes do universo existir, não é? Porque antes do universo existir não tinha nada, né? É interessante, né? Esses cientistas, grandes cientistas, eles são todos, né, ateístas, né? Bom, a teoria mais válida do universo ainda é a Big Bang, né? O, o observatório James Webb Space Telescope, né? Tá dando umas mexidas aí com algumas coisas, mas eu ainda não tô. Eu sou astrônomo amador, eu ainda não estou ainda contestando. Vou esperar melhor, não, os debates e tem uma série, tem um canal. Deixa eu ver aqui se eu consigo achar o nome do canal que é que eu acho que faz uns 3 dias que eu não assisto, então não sei se vai estar aqui no meu histórico. É,
Bom, esse canal Ensinamentos Brilhantes é parecido com esse que eu quero falar para vocês, mas não é o... tá, não vou achar, vou ficar devendo esse. Eu já estou aqui no sábado. Bom, eu acompanho um canal que não é cristão, professor Jo, Johan Mathieu. Ele é ateu, mas ele é de origem judaica. Ele é muito estudioso, conhece a Bíblia na palma da mão. Eu recomendo para quem quer estudar religiões. Aí, no caso, mais é cristianismo e judaísmo, viu? Num Jonathan Mathieu. É, ele é muito competente. Uma hora eu vou fazer uma lista assim de canais que eu recomendo, sabe, na geopolítica, em religião e questões militares, guerra. Não vou achar aquele lá, então deixa para lá. Bom, vamos terminar aqui a aula. Vou ficar devendo esse. Então ocorre essa aposta lá no céu, não é? A outra cena seguinte se passa quando ele então vai refletir sobre essas limitações sobre o conhecimento científico. Eu faço essas reflexões sempre, mas não adianta ficar pensando que outra alternativa eu tenho para superar essa limitação do conhecimento. É só o estudo, não tem outra alternativa. Outro dia fiz um comentário com uma amiga, agora eu vou estudar. Aí ela falou assim: estudar, professor? Você ainda estuda? Né? Ela ficou espantada com essa minha atitude, mas eu estudo todo dia eu estudo. Né? Como é que eu daria uma aula dessa sem estudar? Acha que oh, só a minha leitura do livro é suficiente para eu dar uma aula dessa? Tem que fazer roteiro científico. E, aliás, o roteiro é que faz consolidar dentro da minha mente consolida a leitura, o conhecimento. Sem a escrita não há consolidação. Isso eu aprendi há 50 anos com o meu professor de física, Pierluigi Piazzi, né? Saudoso, morreu. Bom, então ele vai refletir sobre as limitações, como eu reflito diariamente, as minhas limitações.
ele também critica os aspectos religiosos, como a religião é um impedimento para o crescimento científico. E ele reflete sobre usar os conhecimentos da magia para atingir e ampliar os conhecimentos. No entanto, ele fica desiludido com toda essa situação, e aí ele chega a pensar em: eu vou dar um cabo da minha vida. Não tem mais sentido eu continuar vivendo, porque não consigo superar esse limite desse conhecimento, não, eu, por mim próprio, não consigo superar, mesmo estudando, mesmo lendo, não consigo superar. Usando de magia não adianta, eu vou acabar comigo, né? Mas ele decide não fazer isso. Aí resolve sair passear. Convida seu assistente Wagner para fazer isso com ele. E ele, ao voltar para casa, eles são seguidos por um cachorro, um cão vira-lata, como chama esses amarelos aí, tem um nome aí, não é mel, como que fala? Tem um nome. Bom, na hora que volta para casa, professor, quero muito agradecer por você compartilhar conosco seus conhecimentos, sua humanidade, gratidão, caramelo, isso. Obrigado. Tem uns amigos aqui, ó, ponta firme, né? A velhice aqui, ó, ainda bem que tem esses companheiros aí. Gratidão, vida longa para você e sua família. Obrigado, Ibirapoti. Legal. Na minha opinião, nós não sabemos explicar. Eu li todos os livros do Sagan Rivadavia. Rivadavia é dos nossos, hein? O Ney deGrasse Tyson é o seguidor dele, né? Ele fez a série Cosmos, segunda. É isso. Bom, então voltando, o Caramelo seguiu os caras na rua, de repente, chegando no, no estúdio lá do doutor, ele vira o Mephistófeles. Aí já acontece aquilo que eu já narrei para vocês, acontece o famoso, não é acordo, é contrato, selado com sangue com o diabo. Fausto fará e terá tudo o que ele quiser na terra, mas ao final do tempo servirá ao demônio no inferno por toda a eternidade. Porém, aí tem a cláusula que pouca gente sabe, evidentemente, só quem lê o livro. No contrato, entre aspas, ele, por isso que o contrato não é eterno, ele será levado ao inferno, sua alma eterna, por Mefistófeles, quando a situação de tamanha felicidade que Fausto viva aquele momento de tamanha felicidade estiver sendo vivido, aquele é o momento que ele vai ser levado. Se esse momento não for atingido, ele continua vivendo vinho, mulheres, cervejas, dinheiro, passeio e segue a vida. Mefistófeles leva o Dr. Fausto para uma bruxa. Não é o diabo que lhe transforma em jovem e belo. Essa bruxa lhe dá uma poção mágica que lhe transforma num jovem e belo. No meu caso, belo eu já sou, que eu sei, modesto, né? Mas teria que ser jovem, não basta isso, teria que emagrecer aí uns
30 quilinhos, né? Então, haja poção, né? Nesse momento, Fausto conhece Margarida, Margarete ou Gretchen e pede para o diabo: eu quero essa aí, ó, né? Mas ela é muito bela e o demônio, como é que eu vou fazer? E então Mefistófeles recorre a uma vizinha dela, a Marta, ou Marte, né? Que então lhe dá joias e marcam então um encontro. O demônio então propicia esse encontro pela vizinha com muitas joias. Aí ocorre uma tragédia. O encontro acontece com a presença da mãe de Margarida. Dr. Fausto então dá uma poção para a mãe da Margarida tomar para ela dar uma dormidinha, mas a porção provavelmente está errada e ela morre. E isso acaba por, então, acontecer essa tragédia e o irmão de Margarida, Valentim, entra em cena e convoca o Dr. Fausto para um duelo e, com a ajuda do diabo, Dr. Fausto mata o irmão de Margarida. Margarida vai com o Dr. Fausto a uma festa de bruxas e demônios, é chamada Festa de Santa Walburga, que acontece na noite de 30 de abril para o dia 1º de maio. Nestas festas, é muito comum, são os pagãos. Pagãos não são necessariamente ateus. Pagãos são os adoradores de outros deuses, que não o Deus cristão, né? Margarida, que já estava grávida, deu filho de Fausto, tem o filho e afoga o seu filho e o mata. Ela, então, é processada, condenada pela justiça à morte. Há um desespero e o diabo, sempre pronto a ajudar, consegue para Margarida e para Fausto a chave da cela, da cadeia, para Margarida escapar. Ela fica na dúvida em aceitar esta benesse, né? E ela também percebe que Fausto já não a ama mais. Bem, nesse momento, Margarida grita, olhando para os céus bem alto, e diz: meu Deus, toda me entrego a teu juízo. E nos céus abre um coro de vozes que diz, vozes celestiais: salvou-se. Isso significou a pureza da alma de Margarida e ela foi, então, salva. Vou ler aqui uma conclusão, que não é minha, é da professora da USP, Eloá Reise. Ela é autora do livro A Lenda do Dr. Fausto em relação à dialética com a utopia. Este trecho que eu lerei para você foi publicado na revista Cult, a literatura da virada do século, fim das utopias, na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, em 2001. Então, prestem atenção, vou ler devagar, abre aspas, é o trecho final do artigo dela, que remete à segunda parte do livro, ao volume 2 das traduções, que são em 2 volumes, foi exatamente a que eu li, que começa com a aposta que o diabo faz com Deus. Quem ganhou a aposta? É o último subtítulo deste trabalho da professora Eloá.
Aspas. Depois das diversas buscas, no fim dos seus dias, Fausto, quase cego, tem a visão de um povo ativo, lutando junto na conquista de terras para viver livremente. Nesse instante, o protagonista pronuncia a fórmula que aponta para o fim da procura. Aspas. Sim, ao momento diria, ó, para, enfim, és tão formoso. Em seguida morre. Quem ganha a aposta? A ação no âmbito terrestre deixa essa pergunta sem resposta. Na moldura celeste, contudo, os anjos na atmosfera superior levam a alma imortal de Fausto, abre aspas, quem aspirar lutando ao alvo, a redenção traremos, fecha aspas. Assim, Fausto, ou o homem, é salvo. Há a redenção. Paralelamente, é condenado a ser um eterno insatisfeito. O destino do homem moderno. A grande resposta está, pois, na pergunta que não cessa. A vida só adquire sentido no momento constante. Criação é ação. Fecha aspas. Professora Eloá Reis. Espero que vocês tenham gostado, ou melhor, tenham entendido o mito do Fausto, do homem moderno, no seu limite do conhecimento e da superação dos seus limites de conhecimento. Tudo bem, pessoal? Nós tivemos aqui hoje uma generosa contribuição do Danilo, que doou 5 novos membros, e do amigo sempre presente, o Rivadavia, que nunca nos falta com doações. Agradeço muito as curtições, os compartilhamentos e desejo um bom final de semana a todos vocês. Lembrando, amanhã, 10h30, é o último programa da TVT, onde eu respondo a pergunta, fala aí, professor. Domingo, 19 horas, a parte 6 da 7ª religião, que é o cristianismo. Estamos caminhando para o final do cristianismo, né? Vou falar do último racha, que é o racha de 1517, né, de Lutero. Tá bom, pessoal? Bom final de semana a todos. Obrigado por tudo. Beijão. Tchau, pessoal. Isso deu certo, não?